Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre esgotamento emocional. Então, eu tenho cruzado com muitas pessoas, com muitos clientes que se mostram esgotados. Então, quais são os sinais do esgotamento emocional? Tem pessoas que ficam muito tristes, que ficam muito melancólicas, que ficam muito apáticas. São sintomas muito parecidos com a depressão, tá? Então a pessoa fica sem vontade, sem ânimo, completamente desmotivada, parece que passou um trator por cima, ela não quer aquelas coisas que ela gostava de fazer, como, sei lá, jogar baralho, como comer, fazer um bolo, enfim, coisas bem simples, assistir um programa de TV, agora ela não quer mais fazer, ela está sempre cansada. Todo o tempo livre ela quer dormir, por exemplo, ela não quer sair, socializar. Meu Deus do céu, só de pensar em ter que escolher uma roupa, em fazer uma maquiagem, em enfrentar trânsito, nossa, ela já desiste, já não vai, né? Então, algumas pessoas demonstram um esgotamento emocional através do cansaço, através dessa apatia e desmotivação. Outras pessoas, no entanto, apresentam esse esgotamento através de irritação. Ficam muito irritadas, ficam ácidas, ficam sarcásticas, ficam irônicas, tolerância zero, sabe, não passa nada, é grossa, né? Eu brinco que ela fica nos cascos, né? Da coice até na sombra. Então, o esgotamento emocional também pode trazer essa possibilidade da irritação, que principalmente entre crianças e adolescentes é a forma mais comum de expressar os próprios sintomas depressivos. Isso pode acometer algumas questões da rotina da pessoa também, como por exemplo o sono, a alimentação e o lazer, as atividades físicas e o próprio rendimento acadêmico ou mesmo profissional. Então a pessoa começa a esquecer coisas, a pessoa não consegue prestar atenção, não consegue focar. Trabalhos que são muito envolventes, que precisam de muita atenção, concentração, ela não consegue dar conta, ela se distrai, ela tem que ler 10 vezes a mesma página, ela não consegue render no trabalho, essa é a queixa. Além disso, problemas de socialização, brigas constantes, bate-boca com o chefe, não aceitar regras, não aceitar as imposições do seu trabalho, da sua escola, dos seus pais, enfim, também são sintomas claros de esgotamento emocional. Normalmente as pessoas têm insônia, não conseguem dormir rápido, ou quando dormem, elas têm a sensação que não descansaram à noite, acordam cansadas ainda, dormem, tem um sono muito atribulado, com muito pesadelo, com muita agitação, se mexem muito na cama, tem alguma alteração no apetite, ou comem mais, vivem comendo, compulsão alimentar, então passam o dia inteiro mastigando porque não conseguem, precisam preencher, né, esse vazio, essa falta que de alguma forma existe, que ela não sabe de onde que vem, ou ela perde o apetite, de repente não consegue comer, talvez pule refeições, ou viva de lanche, ou queira muito doce, muita massa, mas não consegue comer comidas saudáveis, né? Não consegue fazer atividade física, não tem ânimo para isso, porque vive cansado e mesmo o seu lazer também é afetado. Então, tudo isso pode ser sintoma de um esgotamento emocional que pode talvez estar migrando aí para um caso de depressão, tá? Então, o que eu recomendo nesses casos, tá? Que você descanse, que você procure um médico, de repente você pode tomar alguns medicamentos que te ajudem a recuperar esse ânimo, essa energia, como por exemplo antidepressivos. Não são somente pessoas com diagnóstico de depressão que vão ser liberadas para tomar antidepressivos, absolutamente. Não, a pessoa não precisa ter um diagnóstico fechado para fazer uso de uma medicação que está disponível a partir de uma receita médica. Então, o que ela precisa é ser bem atendida por um profissional capacitado, por um profissional responsável, que vai verificar que aqueles sintomas estão necessitando de alguma intervenção, porque se a gente tem
medicamentos, drogas, né, que proporcionam uma melhora do metabolismo, do funcionamento neuroquímico, neurofisiológico da pessoa, não necessariamente a gente precisa esperar que todos os sintomas de depressão estejam presentes. A gente pode começar a intervenção com a medicação antes disso. Basta perceber que isso está prejudicando a vida da pessoa. Então, existem medicamentos hoje que são muito modernos, que apresentam poucos efeitos colaterais e que podem ser utilizados nesses casos. Algo muito importante também, que geralmente as pessoas não têm conhecimento, na verdade, é que várias alterações metabólicas, fisiológicas, podem acarretar esse tipo de sintoma, como, por exemplo, hipertireoidismo, hipotireoidismo, problemas hormonais, problemas nutricionais. Eu mesma passei por uma fase em que eu andava muito cansada, muito cansaço, andava me arrastando, não levantava da cama, até fiquei preocupada realmente se não era possivelmente depressão e fui ao médico, foi a primeira coisa que eu fiz. Fazendo alguns exames, o médico percebeu que eu estava com déficit de várias vitaminas. E ele analisou a minha rotina alimentar, eu fiz um diário alimentar e ele percebeu que eu ingeria pouca proteína, eu não gostava, até hoje não gosto muito de comer muita carne, prefiro massas e legumes, verduras, enfim, outros alimentos. Mas a carne, ela contém vitaminas, né, as proteínas necessárias para o nosso metabolismo, para o nosso corpo. As nossas células são feitas de proteína, é a matéria-prima da célula. E quando você não ingere muita carne, né, brócolis, couve, vegetais verdes escuros, ovos, né, você pode ter uma defasagem a ponto de realmente baquear a tua rotina e você não conseguir ficar de pé, você não conseguir ter uma rotina de qualidade. Então, eu aprendi a ingerir proteína em todas as refeições, principalmente no almoço, né? Pelo menos uma vez por dia eu priorizo a ingestão ou de carne ou de ovos, né? E vegetais verdes escuros, enfim, outros vegetais. Tive que fazer suplementação. O ferro, por exemplo, é outra vitamina que, se você não tem em quantidade, né, um nível mínimo de ferro no teu organismo, isso também pode acarretar problemas no teu humor, problemas de desmotivação, de falta de atenção, né? O ferro é essencial para o nosso bom funcionamento metabólico. Então, consulte com o médico, faça exames periódicos, pelo menos uma vez ao ano, faça um check-up, né? Você que é mulher, vá ao ginecologista, faça o teu preventivo e aproveite para fazer exames de sangue, né? Você que tem mais de 40 anos como eu, faça o exame das mamas, né? O autoexame, a mamografia, ultrassom, todo ano, e também inclua os exames de sangue na sua rotina. Você que é homem, né? Você também tem que fazer exames periódicos, exames cardiológicos, exames, enfim, né? De toda a ordem. Né? Então, esses problemas metabólicos, nutricionais, hormonais, eles causam problemas de pele. Uma vez eu atendi um adolescente que tinha muitas espinhas, que tinha muita acne, e ele fazia um tratamento para as acnes e o próprio remédio utilizado nesse tratamento causava sintomas de depressão, como, por exemplo, apatia, afonia, cansaço, e a gente teve que intervir porque eram problemas graves, era um prejuízo muito severo com relação à pele dele, e na adolescência, né, que é um momento crítico, né, da questão da construção da autoimagem, da autoconfiança. Então, a gente fez um trabalho em conjunto, né, tanto o dermatologista quanto a psicoterapia, e também foi entrado com medicação antidepressiva. Então, tudo isso precisa ser analisado de uma forma interdisciplinar, né? Uma coisa não necessariamente, você não precisa necessariamente parar com o seu tratamento para resolver a questão dos sintomas depressivos. Às vezes precisa fazer as duas coisas em conjunto. A gente não
geralmente, né, a gente não parte para o uso de antidepressivos sem fazer um check-up e verificar como estão as questões hormonais, metabólicas, nutricionais da pessoa, porque isso tem interferência direta sobre o humor, sobre o esgotamento emocional da pessoa. E além disso, outra questão muito importante é a situação que a pessoa está vivendo. Então, se ela trabalha, por exemplo, num lugar onde há muita pressão, onde é muito tóxico, onde tem uma rotina muito extenuante, ou de repente ela tá casada com alguém que não respeita, que não permite, que é muito tóxico, ou talvez na família, ou quem sabe amigos, situações de bullying no caso de crianças e adolescentes, ou mesmo sobrecarga nos estudos, a pessoa se pressiona demais, se cobra demais, então pode ser algo interno também, algo dela com ela mesma. Então tudo isso também pode desencadear um esgotamento emocional grave e a pessoa apresentar todos esses sintomas que eu comentei. Então é necessário fazer uma autoavaliação, né, verificar como é que tá a rotina da pessoa, como é que tá o trabalho, como é que tá, enfim, todos os ambientes, todos os contextos que a pessoa se apresenta, para a gente verificar exatamente quais são, o que está desencadeando, né? Quais são as interferências na vida dessa pessoa para que ela se apresente esgotada emocionalmente. Isso aconteceu de alguns meses para cá, de algumas semanas para cá, ou ela sempre foi assim, ela sempre teve esse sintoma, como que ela funciona, como é que era na infância, como é que era na adolescência, depois que casou, depois que a sogra faleceu, enfim, várias interferências aí que podem estar desencadeando esse esgotamento emocional, provavelmente físico também. Então vamos fazer uma análise, vamos verificar todas essas possibilidades. O que você acha? Qualquer coisa, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Um abraço.